Olá, pessoal, bom dia. Hoje a gente está na nossa aula de número 23 com Bechara, falando sobre predições no Evangelho. E estamos na nossa penúltima aula. Já estamos já finalzinho do nosso curso. Marco, muito bem-vindo. Muito obrigado, Atma Namastê. Vamos colocar minha apresentação. Pronto, já está aí. Ok. Perfeito. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco e que os ensinamentos que Kardec nos traz possam tocar não só a nossa mente, mas principalmente o nosso coração, para nos tornarmos melhores pessoas. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 17, sobre as predições segundo o Espiritismo, e, na realidade, dentro desse contexto, as predições do Evangelho, do item 43 ao item 67, nossa aula 23. Então, vamos lá. O que nós vamos ver hoje? A gente vai ver uma coisa muito polêmica, né? Principalmente entre os cristãos, mais especificamente os evangélicos, sobre o segundo advento da vinda do Cristo. Muitos acreditam que o Cristo virá, né, pessoalmente, né, como esteve entre nós, né, há mais de 2000 anos atrás. Isso não é verdade, a gente vai ver, né, como é essa segunda vinda do nosso Mestre Jesus, que foi muito bem descrita pelo Paramahansa Yogananda, né, num livro que tem até este mesmo nome, A Segunda Vinda de Jesus. Né? São 3 livros que o Paramahansa Yogananda escreveu com muita propriedade, que é perfeitamente em sintonia com o que o Espiritismo prega. Sinais precursores, né? Esses sinais precursores são os sinais do fim do mundo, do conceito de que mundo é um intervalo vibracional, não é o fim do planeta Terra, é o fim do mundo de expiações e provas. Tá? Então, existem sinais precursores que, há mais de 150 anos atrás, o nosso querido Kardec já fez essas predições. Outra predição também, que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, na realidade, está falando de jovens que, na realidade, têm um desenvolvimento espiritual muito maior do que o nosso. Então, eles têm essa capacidade da vista dupla muito mais desenvolvida do que nós. Então, é por isso que eles colocam profetizarão. E sobre o julgamento final. O que é o julgamento final? Né? Não é, na realidade, um tribunal, né, que vai estabelecer quem vai para o céu ou vai para o inferno. Não é nada disso. O julgamento final é a nossa própria consciência. E a gente vai ver detalhes sobre tudo isso aí que a gente está falando. Então, vamos ver no item 43 desse capítulo, o segundo advento do Cristo. Disse então Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. E aquele que perder sua vida por amor a mim, a encontrará de novo. Muita gente, durante talvez séculos, confundiu essa passagem, né, quase que metafórica do nosso querido mestre. Porém, ela é muito clara, né? Ela é muito lúcida para quando entendermos o conceito que está por trás, que é exatamente a mudança do padrão vibracional do planeta Terra. Então, esse convite de Jesus é para renunciar ao ego periférico, tá? E a todas as coisas que o ego periférico nos traz, que são coisas mundanas. A cruz, para nós, representa as nossas mazelas, nossos defeitos morais, nossos vícios, que ainda são muito presentes
em todos nós. Aquele que quiser salvar a sua vida material, com seus apegos e desejos mundanos, morrerá. Aquele que perder sua vida material, compreendendo a necessidade de seguir Jesus, viverá a vida eterna, ou seja, se glorificará na paz do Espírito. Então, na realidade, esta frase do item 40. E vale a pena a gente lembrar que, quando Jesus fala, nós temos exatamente uma representação aqui com esse desenho que nos traz exatamente esse ensinamento, né? O ego periférico, ninguém vai destruir o ego, como diz muito bem Joana de Ângeles, porque senão alteraria a sua psique, você enlouqueceria. Você não destrói o seu ego periférico, você simplesmente vai diminuindo ele através do controle, através da disciplina, né, dos seus defeitos e dos seus vícios, diminuindo cada vez mais tanto os defeitos quanto os vícios, e isso vai desadensando o ego. À medida que ele vai desadensando, ele vai se aproximando, ou seja, ele vai diminuindo, vai se aproximando do nosso modelo. O nosso modelo é o Mestre Jesus, os corpos superiores, pelo corpo crístico, tá? Que está aqui em rosa. É aqui onde estão impressas as leis de Deus. Marco, por que impressas? Porque a origem é exatamente a natureza vibratória de Deus. Então, a natureza vibratória de Deus tem a origem das leis de Deus, que são imutáveis, e elas são impressas exatamente no nosso corpo crístico, nos servindo de exemplo. Repara, a gente faz essas relações do desenho pontiagudas, por quê? Porque o nosso ego pensado, ele tem que se encaixar exatamente no modelo que é do corpo crístico. Então, por isso que a gente fez ele de uma forma espinhosa, para que você pudesse entender, né? O que caracteriza todo esse conceito dos corpos superiores é o que é chamado que, no Bhagavad Gita e na filosofia hindu, chama de Atman, que é a alma consciente. Ok? E o Paraatma é exatamente esse amarelinho. Tá? O Paraatma é o observador, é aquele que nos traz todos os conceitos que devemos seguir, porém, depende da nossa vontade. Ok? Explicativo sobre os três corpos superiores, que nos retrata exatamente o que o Mestre Jesus falou aqui. Ainda é o nosso mestre. Digo-vos em verdade que alguns daqueles que aqui se encontram não sofrerão a morte, senão depois de terem visto o Filho do Homem vir em seu reino. Tá? Isso é o item 43, e Kardec compilou de Mateus, capítulo 16, itens 20. Entender que é outra afirmação de Jesus que muita gente não entende. Segundo a afirmação de Jesus, né, que está aqui, alguns espíritos encarnados em sua própria época, mesmo com a continuidade da reencarnação, não conseguirão produzir a depuração do seu corpo mental inferior, que é onde ficam as mazelas, né, para serem depuradas a cada encarnação, tornando-se renitentes no adensamento do ego periférico. Tal os impedirá de vivenciarem o padrão vibratório do corpo crístico, que será o passaporte para o mundo de regeneração. Esse padrão vibratório do corpo crístico é aquele rosinha do desenho anterior, que é exatamente o conceito da segunda vinda do Mestre Jesus. Ele não vai vir encarnado, não vai aparecer para nós numa nuvem cercada de anjos, não é nada disso. Ele virá em presença pelo seu padrão vibratório, onde a grande maioria daqueles que herdarão a terra, como o próprio mestre disse, e estará presente, permeando este novo mundo que estamos a adentrar a partir de 2057.
Vale lembrar que o reino de Deus que nos habita tem suas portas abertas pela nossa transformação moral, ou seja, a reforma íntima. Seguindo os exemplos e ensinamentos de Jesus, esse reino é o padrão vibratório do amor e da fraternidade, ainda sufocado pelo nosso ego periférico. Principalmente dos homens de poder, dos políticos, né, e daquelas pessoas que têm o privilégio de terem condições de melhorar o mundo, que, na maioria das vezes, não pensam sobre isso. Eles simplesmente querem viver as benesses da vida material e pouco se importam com o seu próprio espírito, né, com o seu próprio futuro. Eu gosto muito do Sai Baba, ele tem um interessante ensinamento. Baba fala, corroborando aqui o que o Mestre Jesus já vem nos falando. O homem é mortal e o divino imortal. No ser humano mortal, há o espírito divino imortal. No campo do coração, há uma árvore que realiza os desejos. A árvore está cercada por plantas e arbustos espinhosos. Essa árvore que ele fala é exatamente o ego periférico. Esses plantas nocivas e arbustos feitos morais e os nossos vícios. Quando eles são retirados, a árvore torna-se visível. Essa árvore que realiza os desejos está no interior de cada pessoa, mas é rodeada pelas más qualidades do homem. Quando essas qualidades forem eliminadas, a árvore celestial será reconhecida. Este é o exercício espiritual que cada um deve realizar para procurar algo novo. Não para procurar algo novo, perdão. O cosmo inteiro está dentro de você. Como diria, né, grande filósofo, Hermes Trismegisto, que não era só um filósofo, era um grande estudioso, um sábio, um verdadeiro espírito precursor, né, dos ensinamentos do mestre. Como é dentro, é fora, como é em cima, é embaixo. Então é aqui o que o Sai Baba está falando, o cosmo inteiro está dentro de você. Agora em Marcos capítulo 16. Nesse episódio aqui, Jesus está dentro do Sinédrio, depois dele ter sido capturado, né, depois do beijo de Judas. Então ele foi levado ao Sinédrio, e do Sinédrio ele estaria sendo levado ao chefe dos profetas, né, que era Caifás. Mas vamos ver aqui o que é colocado. Então, levantando-se do meio da assembleia, o sumo sacerdote interrogou a Jesus dessa forma: estes depõem contra ti? Estavam acusando Jesus de um monte de coisa. Mas Jesus se conservava em silêncio e não respondeu. Interrogou-o de novo o sumo sacerdote: és o Cristo, o Filho de Deus, para sempre bendito? Jesus lhe respondeu: eu o sou. E vereis um dia o Filho do Homem assentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens. É que traz a confusão da segunda vinda de Jesus. Muitos católicos e até evangélicos, né, acreditam que ele vai estar exatamente figurado nessa frase aí, né? Aí ele vai vir assentado à direita de Deus, Deus vai aparecer também, e uma corte de anjos, né, descendo do céu. Isso é uma metáfora, ok? Logo, o sumo sacerdote, rasgando as vestes de Jesus, lhe diz: que necessidade temos de mais testemunho? Ou seja, na realidade, quase que decretando ali que ele deveria ser levado ao chefe dos sacerdotes, que era Caifás, para que fosse condenado e levado aos romanos. Aqui está, que eu falei, a narrativa acima, acontece no Sinédrio.
após Jesus ser preso no Jardim das Oliveiras, devido à indicação de quem era ele pelo beijo de Judas. O sumo sacerdote é Anás, sogro de Caifás, que, após a resposta de Jesus, ordena que o mesmo seja levado à presença da Corte Suprema dos Sacerdotes, para ser conduzido à presença do governador da Judéia, Pôncio Pilatos, romano, a fim de lhe sentenciar à morte, já que os judeus não tinham esta autorização. Então, os judeus não poderiam condenar ninguém à morte, né? Até porque Roma tomava conta de tudo, e Roma fez com que os habitantes dos locais que ele dominava entendessem que o poder supremo sempre era de Roma. Então, os judeus não podiam condenar ninguém, essa pessoa que eles queriam que fosse morta, né? até Roma, até o governador local, e, conforme a interpretação do governador, essa pessoa seria ou não considerada apta a ser morta. Jesus, já conhecedor do seu destino, não se defende e confirma com autoridade quem realmente é, como a gente viu aqui. Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não diz que vou carnal. Isso é Kardec falando. Nem que personificará o Consolador, né? A gente viu já que o Consolador, na realidade, é todo o conhecimento que está em consonância com os ensinamentos do Mestre. Entre eles, destacamos o Espiritismo, mas vale lembrar que não é só o Espiritismo que está em consonância com os ensinamentos do Mestre. Você vê lá atrás, né, o Bhagavad Gita, né, toda a teoria do budismo, né, e outros credos que trazem uma similaridade muito grande com os ensinamentos do Mestre. Então, seria muita pretensão dos espíritas acharem que o Consolador é exclusivamente a doutrina espírita. Eu já falei sobre isso em aulas passadas. Apresenta-se como tendo de vir em espírito na glória de seu Pai, e dar a cada um, segundo as suas obras, quando os tempos forem chegados. Então, o próprio Kardec já deixa claro aqui, né, ele já faz uma interpretação do que o Mestre Jesus falou, tanto que ele não vai vir em corpo carnal, tá? Em espírito, ou seja, como a gente falou, né, através do padrão vibratório de cada ser humano que porta em seus corpos superiores o corpo crístico, e esse padrão vai se expandir, né, onde adentramos, né, ao início do mundo de regeneração. A vinda de Jesus em espírito que está em nós se fará presente pelas atitudes, palavras e pensamentos como lei universal, porque aqueles que herdarão a terra, por aqueles que herdarão a terra. Ele vem na glória do Pai, pois Deus é imanente em todos nós pela centelha divina. Jesus vem em Deus, como a gente viu no desenho, né, lá do slide 2, ok? Vale extremamente clara ao questionar se os manuscritos, pelo amor de Deus, que se tornaram os evangelhos canônicos, foram realmente traduzidos e redigidos conforme o texto encontrado. Vale a pena lembrar, né, que eles foram escritos, na grande maioria, em hebraico, né, na língua antiga dos judeus, né, em aramaico, foram traduzidos para o grego devido à disseminação da cultura grega por Alexandre o Grande, e, posteriormente, foram retraduzidos
para o latim, pelos próprios romanos e, posteriormente, né, pelo que nós conhecemos pela Igreja Católica. Então, Kardec já deixa claro aí que essa quantidade de interpretações e traduções por desvirtuar as verdadeiras palavras do mestre. Porém, a essência foi preservada. Então, tem muitos episódios, né, que está escrito no Novo Testamento que não aconteceram. A gente já viu isso, né? Como, por exemplo, Jesus, quando está crucificado, falar: Pai, por que me abandonastes? Tá? Jesus não falou isso. Tá? Isso foram traduções e acréscimos que muitos escribas acabaram colocando conforme o seu entendimento. E ainda, se Jesus e os textos citam, né? Então, Kardec ele questiona isso. Segue o trecho que nos evidencia tal informação. Então, Kardec falando, né, no item 45. Há primeiro que indagar se suas palavras, as palavras de Jesus, foram sempre reproduzidas fielmente. É de duvidar-se, desde que se considere que ele nada escreveu, que elas só foram registradas depois da sua morte. Lembrando, né, entre mais ou menos o 90 até o ano 100, né, considerando o Evangelho de João. Então, resumindo, entre o ano 70 e o ano 100 é que os prodígios do Mestre Jesus foram escritos, né? Então, muito tempo depois, e pela grande maioria das pessoas que não conviveu com Jesus. Olha aí. Puxa, Marco, mas os evangelistas, né, que fizeram os canônicos, né, os evangelhos canônicos, conviveram, né? Eles conviveram, porém, né, Lucas, por exemplo, não conviveu. E Lucas, se você me perguntar, eu te diria que é o evangelho mais lúcido entre os quatro. João é o mais profético, mas Lucas é o mais lúcido, até pelo nível de instrução de Lucas, né? Lucas era considerado médico, né, que também era muito bem instruído, e ele era chamado o médico, né, de Paulo de Tarso. Então, Kardec questiona, né, já que o mestre não escreveu, e quem escreveu foi muito tempo depois, se isso realmente é verdadeiramente como está lá escrito. Que o mesmo discurso, cada evangelista o escreveu em termos diferentes. É aquela coisa, você tem o mesmo fato e cada de uma forma diferente, narra isso de uma forma diferente, similar, parecida, mas não igual, né? Isso é o que na filosofia a gente chama de hermenêutica. O que constitui prova evidente de que as expressões de que eles se serviram não são textualmente as de que se serviu Jesus. Além disso, é provável que o sentido tenha sofrido alterações ao passar pelas traduções sucessivas. Então, repara, Kardec, muito inteligente, né, ele corrobora exatamente o que a gente falou. Essas traduções, né, do aramaico, do hebraico para o grego, né, para o latim e, posteriormente, né, para o alemão, para o inglês, até chegar no português, né, falando aqui no nosso caso, é óbvio que isso fez com que houvessem alterações, inclusive alterações até propositais. Né? Só lembrar os concílios, né? Concílio de Nicéia, Concílio de Trento, que a Igreja Católica já ainda está de poder e estabeleciam regras, dogmas, paradigmas que não tinham nada a ver com o que o Mestre Jesus ensinou. Então, há de se desconfiar que muita coisa que consta ali não é verdade. Fazendo uma síntese por meta-análise, né, ir além do que está escrito, né, interpretar sob a ótica da filosofia, do conceito sociológico, né, do conceito cultural da época. Então,
a gente sempre faz uma meta-análise de tudo que é falado. Então, fazendo uma síntese, 6, tá? E do 45 também, verificamos que Jesus se referia às coisas que o homem da época não tinha ainda condições de entender. Por isso que ele falava em parábolas, né? Se entendermos que Jesus, em diversas passagens, não fala de coisas sensoriais e nem de coisas imediatas, por quê? Porque as pessoas não tinham a capacidade de entender e faltava ainda, né, como o próprio Kardec diz, que a ciência, para que a gente pudesse até entender, por exemplo, os milagres do Mestre Jesus, que de milagre, né, pela palavra do latim, mirares, admirável, não tinha nada de extraordinário. São leis perfeitamente que cada um de nós pode fazer igual ao Mestre Jesus, como ele mesmo disse, né? Tudo que faço, podereis fazer e muito mais. Se entendermos que muitas dessas citações se referem à reencarnação e ao corpo crístico, conseguir a sabedoria em toda e qualquer alegoria citada neste capítulo do estudo da Gênese. Se entendermos que o reino de Deus, representado nesse planeta pelo reino de Jesus, habita em cada um de nós, como a gente viu, né? O desenho lá do slide 2, onde mostra exatamente a representação do que é o corpo crístico dentro do conceito dos corpos superiores. Os ensinamentos do mestre ficam ser entendidos, ok? Vamos agora, então, falar dos sinais precursores. Então, também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas aconteçam. Marco, por que o Mestre Jesus fala isso? Porque ele conhecia a natureza humana, a natureza bélica do ser humano, do egoísmo, da busca de poder. Então, ele sabia que as guerras iam muitas épocas, e muitos períodos, e muitos séculos e milênios depois de que ele esteve conosco. Mas ainda não será o fim, pois ver-se-á povo levantar-se contra povo, e reino contra reino, e haverá pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Como diz Joana de Ângeles, que a dor é inevitável. Por que a dor é inevitável? Devido aos equívocos que cometemos, né? E estou falando da humanidade como um todo, em encarnações passadas. Então, a dor faz parte do planeta de expiações e provas. Porém, o sofrimento não. O sofrimento é não entender por que estamos passando por determinadas dores, ok? Então, o mestre já anunciava que muita coisa ruim aconteceria devido aos mecanismos nas coisas que fizemos de errado, não é isso? Que é a lei de causa e efeito. Jesus profetiza que passaremos por guerras físicas entre nações, mas esta citação de ocorrência de que há a necessidade de guerra também se refere à guerra que deve ser travada no nosso interior, como disse Krishna a Arjuna no Bhagavad Gita. Temos que travar uma guerra interior, que é a guerra para quê? Para domar os nossos maus instintos, a fim de produzirmos nossa evolução. Não é apenas a dor física, mas é a dor da consciência, conflito entre o ego periférico e as virtudes emanadas da centelha divina, que são moldadas para a nossa psique pelo corpo crístico, como a gente já viu no desenho e já citamos aí várias vezes, ok? Ainda sobre os sinais precursores e o fim dos tempos, encontramos muita alegoria. E lembremos-nos que os sinais precursores citados por Jesus já se encontram em pleno século XXI. A gente está vendo aí, tudo que Jesus falou está acontecendo. Porém, não ao pé da letra.
como fazer crer os fanáticos e os ignorantes. O final dos tempos é o fim do mundo de expiações e provas, quando ocorrerá o juízo final. E o juízo final é o julgamento de nossa própria consciência sobre a possibilidade vibratória de continuarmos ou não no planeta Terra, que está passando por este período de transição para ser um mundo de regeneração. Ah, Marco, então não são os espíritos, um conselho de espíritos presidido pelo Mestre Jesus, que vai dizer, e quem vai para Quirion? Não é isso. É o próprio espírito desencarnado, frente a frente com o que as suas virtudes emanadas do corpo crístico se choca com o ego periférico. E as próprias pessoas vão chegar à conclusão se elas têm ou não condições de continuarem no planeta Terra, adentrando a partir de 2057 no mundo de regeneração. Tá? Não é um conselho espiritual presidido por Jesus. Para cá, para a minha direita, você vai ficar na Terra, vai herdar a Terra. E você não, você vai para Quirion. Não é isso. É a própria consciência que faz com que haja o quê, Marco? Um padrão vibracional do seu corpo sutil. Então, o seu próprio corpo sutil vai denunciar se você tem ou não condições. Se você tiver mais adensado e mostrou, na última encarnação, que não se preocupou em desadensá-lo, você, na realidade, não tem mais condições. Por quê? Porque vai alterar o intervalo vibracional. Cada mundo tem um intervalo vibracional. Tá? Então, quando começamos lá, saindo do mundo primitivo para o mundo de expiações e provas, adquirimos um novo intervalo vibracional. A partir do momento que já estamos no fim desse intervalo vibracional, quem não tiver condições vibratórias de adentrar no novo intervalo vibracional, não fica, não adianta. Então veja como as leis de Deus são sábias. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Isso é citado em Mateus, né, onde Jesus também, né, deixa claro, vem cá, vocês são inteligentes, vocês não conseguem entender que tudo que eu falei está acontecendo, e está acontecendo exatamente como eu falei, num conceito vibracional, não ao pé da letra. Jesus sempre nos chama a não ficar escravo das palavras. Nós devemos refletir, pensar sempre sob a ótica espiritual, sobre o que está colocado ali em palavras e saber tirar dali a essência. Jesus sempre deixou isso muito claro para nós. Lembrando que dias de aflição se refere a tragédias e eventos naturais, ocasionados por milênios de imprudências e cobiças em extrair riquezas naturais de forma descontrolada. Tá? Isso acarretou o quê? As mudanças climáticas. Então, o que nós chamamos hoje de mudanças climáticas, aí, que, né, todos os grandes ambientalistas, é uma consequência das imprudências, né? Exploração indevida e extremamente exacerbada das riquezas naturais. Né? Quando você tira, por exemplo, petróleo, quando você tira gás, quando você tira ouro, né? Ou minerais, né? Importantes do solo, você desestabiliza o solo. Então, o que está acontecendo, na realidade, é uma consequência, né? Quando você coloca na atmosfera uma quantidade enorme de dióxido de carbono, né? Através dos nossos veículos, né? Através dos jatinhos aí, né? Muita gente que defende aí as mudanças
né, atitudinais das pessoas quanto aos conceitos climáticos, na realidade, são aquelas pessoas poderosas que vão de um lugar a outro de jatinho, que jogam uma quantidade enorme. São os fariseus modernos, né? São hipócritas. Né? Então, o que a gente mais vê, principalmente entre os políticos, é a hipocrisia. Né? Eles não conseguem estabelecer um conceito de moralidade condizente com o que tentam passar, né? Que, na realidade, tentam passar que são bacanas, são bonitinhos, são bonzinhos, né? Com a natureza e com todo mundo, mas, na realidade, estão mais interessados em tirar proveito para vistas. Os novos fariseus, que eu diria que encontramos aí na classe não só política, mas de todos os grandes, a grande maioria dos poderosos, né, do planeta inteiro. Mas também diz respeito, né, esse conceito, né, de dia de aflição, diz respeito ao despertar de consciência, onde muitos constatarão que estão em desacordo com as leis divinas, especificamente com as leis morais, originadas e gravadas em nossa centelha divina e impressas em nosso corpo crístico, para ser molde de nossas atitudes, palavras e pensamentos. Foi por isso que Jesus encarnou entre nós, para nos servir de modelo, para nos exemplificar que é possível, sim, oportunizarmos a nossa própria transformação moral. E é por isso que ele, Jesus, nos prometeu e enviou o Consolador, como a gente já falou, através da doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, não só da doutrina espírita, é de todos os conhecimentos esotéricos que complementam e reforçam o que está escrito lá no Espiritismo. De uma forma ou de outra, se fazem presentes em todos os credos que não são manipulados por interesses egoístas. E que também estão impressos vibratoriamente no corpo crístico de todo ser humano. Então, cada ser humano é responsável, sim, pelas suas falhas, pelas suas para consigo mesmo e para com o próximo, pois nós temos um nível de consciência que nos traz uma elucidação iluminada pelo corpo crístico. Puxa, Marco, isso é brilhante. Só que na maioria das vezes a gente deixa essa luz que parte do corpo crístico para o nosso ego periférico ser embotada, ser completamente camuflada pelos nossos desejos mundanos que proliferam no ego periférico. E, obviamente, que são exatamente esses dias de aflição que o mestre nos fala. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Está escrito em Marcos. Então, isso traz aquele conceito que a gente já ensinou para vocês, que um espírito bom, um espírito realmente de luz, ele nunca vai precisar data nenhuma. Ninguém precisa nada. Você vê que se passaram quase 2.000 anos, Chico Xavier, que é realmente um espírito notável, né, que estava presente quando estava encarnado como João, o evangelista, que passou por várias encarnações até chegar a Francisco de Assis, depois volta como Allan Kardec e, posteriormente, reencarna como Chico Xavier. É o mesmo espírito. Nem ele nos deu uma data especificamente em épocas atrás. Ele só foi falar isso na última encarnação de Emmanuel, no programa Pinga Fogo. Ele deixa claro que a transição do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração demoraria 300 anos. E ela havia começado em 1757.
obviamente, 300 anos depois, 2057. Isso é posteriormente corroborado por Joana de Ângeles, através da pena de Divaldo Pereira Franco. Então, a gente sabe hoje, né, o período. Poderia saber. Por quê? Por que eu não poderia saber, Marco? Não estava escrito? Não, não tem esse conceito de estava escrito. Né? Depende muito o quê? Das atitudes, das palavras, dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos de cada ser humano encarnado. Porque cada ser humano encarnado, somando esse padrão vibracional, é que dá o intervalo do padrão vibracional do mundo que vivemos. Então, se obviamente estão desencarnando muitas pessoas, e até por desencarnes coletivos, né, que tinham baixo, estão vindo até de outros sistemas solares, espíritos mais evoluídos. Qual é a tendência natural? É que o padrão vibracional volte a crescer. E exatamente isso é necessário para que adentremos em 2057 no mundo de regeneração. Então, Jesus deixa isso muito bem claro, né, citado por Marcos. E este evangelho será pregado em toda a terra, para servir de testemunho, e então chegará ao fim. Repara, este evangelho, né, é o mestre que está falando. Não é notoriamente tudo ipsilíteris que Jesus falou. Os ensinamentos primordiais, são as bases estruturais que coordenam todo o nossa possibilidade de nos tornarmos um homem de bem. Então, o que ele está dizendo aqui é que os princípios que Jesus nos trouxe, de amar ao próximo como assim, ele será permeado em todo o planeta Terra, em todos os credos. E a gente já vê isso. Tá? A gente já via isso no passado e a gente já começa a ver isso nos atuais credos. Tá? Muita gente confunde, quem está também fazendo junto comigo o livro, o curso de conhecimento sagrado, também aqui no GRESG, eu vou dar uma aula sobre a Wicca. Puxa, Marco, a Wicca, na realidade, nos traz um conceito de espiritualidade respeitando a natureza. Não tem nada a ver com satanismo. E se você olhar, um dos princípios da Wicca é exatamente esse princípio que eu acabei de falar ainda agora, que é amar ao próximo como a si mesmo e não fazer ao próximo o que você não gostaria que ele fosse feito. Tá? É um dos princípios da Wicca. Você fala assim, caramba, até o Wicca, que é considerado, né, um credo, é uma religião. A Wicca é uma religião. Tal, né? Só que o conceito de bruxaria e feitiçaria para os wiccanos, ele tem outra forma de entendimento. Bruxo e feiticeiro para um wiccano é aquele que sabe lidar com a natureza, que respeita a natureza e age com a natureza em benefício do próximo. Esse é o conceito de bruxo e de feiticeiro para o wiccano. Então, repara, se até o Wicca, que muita gente pensa que é uma coisa satânica, né, já entendeu e já coloca em prática esse. Eu te diria que há de chegar o tempo em que não haverá nenhum credo, nenhuma religião que fale coisas contrárias ao que o Mestre Jesus nos falou. Isso nos traz aquele ensinamento de que o Espiritismo não será a religião do futuro. Isso é completamente equivocado, como disse muito bem Leon Denis. Né? Mas os princípios que norteiam o Espiritismo, que são exatamente os valores e os princípios que o Mestre Jesus nos ensinou, esses sim, esses nortearão todas as religiões e todos os credos em cada pedacinho do nosso planeta. Considerando essas duas afirmações aqui anteriores, né, uma de Marcos e outra de Mateus, citadas, né, em Marcos e Mateus, a ciência espírita não tem dúvidas que já estamos vivendo esses tempos de aflição.
que são precursores para profundas mudanças em nossa forma de viver na Terra, necessárias para este período de transição, que vislumbra um novo mundo a partir de 2057, segundo as afirmações, como eu falei para vocês, né, no programa Pinga Fogo, em 1971, de Chico Xavier, ditas para ele por Emmanuel. Os evangelhos canônicos e apócrifos temos que considerar. O que é o canônico? São os 4, né, que conhecemos, que viraram o conceito do Novo Testamento. E os apócrifos foram aqueles descobertos em Nag Hammadi, depois descobertos na península de Harran, né, onde são os manuscritos do Mar Morto. Esses são os considerados apócrifos. São muito ricos em ensinamentos, não só os canônicos, os apócrifos também. Porém, a escrita humana traduzida do hebraico e aramaico vai chegar ao nosso tempo, né, aqui no Brasil, em português, e manipulada por interesses do poder da Igreja Católica, deve receber o impulso da nossa intuição, que é divina, e do nosso bom senso, a fim de não nos deixar iludir, sem diferenciar o real alegórico do falso alegórico. Já falou isso, né, alguns minutos atrás, mas estou aqui reforçando. Lembremos-nos também que temos que considerar, nos ensinamentos do real, que se dirigia principalmente ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e de aprender a delicadeza das formas. Muito ignorantes, né? Para chegar ao coração do homem, era necessário falar aos olhos, com auxílio de sinais materiais. Por isso que ele falava muito sobre coisas da agricultura, do campo, né, que eles entendiam, que era a realidade deles na época. E aos ouvidos, por meio da força da linguagem. Por isso que ele usava metáfora, linguagem figurada e por aí vai. De se manifestar senão por fatos extraordinários, sobrenaturais. Quanto mais impossíveis, tanto melhor eram aceitos como prováveis. E é a ele que os judeus devem sua reabilitação. Por que, Marco, essa reabilitação dos judeus para com o Mestre Jesus? Porque até hoje os judeus não creem que Jesus é o Messias. Eles creem que Jesus era um grande profeta, sem dúvida, mas não era o Messias. Ainda esperam a vinda do Messias. Coitados, né? Vão ter surpresas, né? E já vem tendo surpresas, pois essa não reabilitação os faz passar por inúmeras dificuldades que a gente vê até hoje. Com essa afirmação de Kardec, que corrobora diversas profecias de Jesus sobre o futuro do povo judeu, já citadas em nossa aula 21, lembra? Ai de vós, Corazim, né? Quando ele fez as predições das cidades, né? De Jerusalém, que né? Lembra da aula 21? Né? Então, ele já fez isso. Então, Kardec corrobora com isso, tá? Com essas predições feitas ao povo judeu, principalmente nos slides 5 a 8, né, dessa aula 21. Podemos criar uma hipótese. Então, baseado nisso aqui, a gente cria uma hipótese de que, enquanto os judeus não admitirem que Jesus não era só um profeta, e sim o verdadeiro Messias, profetizando no Antigo Testamento, né, e no Novo, né, porque tudo que foi profetizado no Antigo Testamento foi corroborado por Jesus no Novo, sofrerão e passarão por inúmeras tentativas de até admitirem quem realmente é Jesus. Lembrando, o povo judeu veio na primeira leva dos capelinos e era considerado uso. Era o povo que tinha uma fé inquebrantável, porém acreditava que o Deus era só deles. Tanto é que você vai ver no Antigo Testamento várias passagens, né, dizendo o nosso Deus, né, o Deus de Israel, e por aí vai. Isso, na realidade, não deixa de ser uma ignorância, porque o Deus é de todos, não é só de Israel. O Deus, naquela época, também era dos babilônicos, dos assírios, né?
dos gregos, dos romanos, de todo mundo. Não, Deus é de todos. E Deus não tem predileção por nenhum filho. O único filho que conhecemos, né, que pode-se dizer que era um predileto do Pai, seria o Mestre Jesus. Por quê? Porque de todos os espíritos que encarnaram no planeta Terra, ele foi o único que nós podemos chamar de perfeito. Ok? Então, essa afirmação de Kardec corrobora com tudo aquilo que a gente já viu. Quando será o final dos tempos? Ninguém o sabe, de Jesus, nem mesmo o Filho. Mas quando chegar o momento, isso naquela época, né? Os homens serão advertidos por meio de sinais, precursores. E esses indícios, porém, não estarão nem no Sol, nem nas estrelas. Mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos, e que, em parte, se podem deduzir das suas alusões. Repara, que sinais são esses? São os sinais de que, na realidade, o homem não entendeu ainda o que é o conceito da moralidade cristã. E aí eu digo isso principalmente para aqueles que estão no poder, para os políticos de uma forma geral, para os juízes de uma forma geral, que tomam decisões baseadas, né, só a gente vê atualmente no Brasil, em ideologias políticas. Eles não estão preocupados com a verdadeira justiça. Eles estão preocupados em beneficiar determinados grupos que são afetos dentro do seu, vamos dizer assim, reino, né, de concordância para produzirem benécias para essas pessoas. Então, isso não deixa de ser um sinal do tempo, a ausência de moral. Como diria a própria Gênese, né, em outros capítulos, que faz parte desses sinais do final dos tempos, é muito mais de moral do que física. É óbvio que vão ocorrer terremotos, tsunamis, porque sempre ocorreram, ok? Mas isso não é o sinal do final dos tempos. O grande final dos tempos é exatamente chegar ao fundo do poço para que haja uma compreensão de que deve haver uma mudança. E muitos desses que nos levam para o fundo do poço estarão desencarnando e não terão mais a oportunidade de encarnarem no planeta Terra, porque, como disse muito bem o querido Mestre Jesus, os mansos e pacificadores herdarão a Terra. E essas pessoas, né, com seus interesses egoístas, não estão se mostrando nem mansos, nem... É indubitável que tal mutação não poderia operar-se em vida dos apóstolos, pois, do contrário, Jesus não lhe desconheceria o momento. Aliás, semelhante transformação não era possível acontecer dentro de apenas alguns anos. Estamos lembrando do que profetizou Jesus lá atrás, há mais de 2000 anos atrás. Aliás, semelhante transformação não era possível acontecer dentro, né, de apenas alguns anos. Contudo, dela lhes fala como se eles a houvessem de presenciar. Por quê, Marco? Porque eles reencarnariam. Nós éramos lá atrás aqueles que jogaram pedra na cruz, meus amigos. Puxa, Marco, eu não fiz isso, fez sim, porque senão não estaria encarnado no planeta Terra até hoje. Ok? É que aqueles encarnados quando a transformação se der, e até corroborar na sua efetivação. Então, muitos daqueles, né, vou te dar um exemplo típico que vários livros espíritas dizem. Muitos espíritas, hoje, devotos, comprometidos com a doutrina espírita, foram católicos fanáticos lá atrás, na Idade Média. Tá? Fizeram um monte de besteira, levaram muitos médios para a fogueira. Eram espíritas. Marcam impossível. É verdade. E hoje eles já, num outro caminho, já entenderam as besteiras que fizeram e estão aí escolhendo, vamos dizer assim, a doutrina espírita para ver se acelera a sua, o seu desadensamento das mazelas que fizeram e contraíram em seus corpos mentais, principalmente, né, no corpo mental inferior,
para que possa ser purgado. Por isso que o nosso querido Espírito Verdade disse-nos, né? Fora da caridade não há salvação. Temos que fazer o bem ao próximo, amar ao próximo, porque quando amamos ao próximo, estamos dando mostra de que já entendemos como se passa os conceitos de desadensamento. Então, por isso que fora da caridade não há salvação. Ele ora, fala da sorte, próxima de Jerusalém. Ora, toma esse fato por ponto de referência ao que ocorreria no futuro. Então, aquela aula, né, 21, que a gente viu, quando ele acaba fazendo predições sobre Jerusalém e algumas cidades, né, ali da circunvizinhança de Jerusalém, que também viver das virtudes do Mestre Jesus e não entenderam sob a ótica de aceitação, não louvaram a presença do Mestre quando esteve entre nós, né? E isso realmente é uma purga que deve ser ainda, e já está sendo, né? Jogada para fora, para que eles possam conseguir herdar a terra. Será o fim do mundo que Jesus anunciava por sua nova vinda. E quando diz por toda a terra, é então que o fim chegará. É aquilo que eu falei. O conceito são os valores morais, os princípios ensinados pelo Mestre Jesus, já permeiam praticamente todas as religiões. Como eu dei, né, o exemplo para vocês da Wicca, que muita gente pensa que é uma religião de satanismo, não tem nada a ver, né? Ela prega e perpetua os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, está chegando em tudo, todos os credos, todos os credos. Ah, Marco, mas ainda tem muitas que são equivocadas, sim, mas se você tirar, por exemplo, vamos pegar os muçulmanos, né, que trazem o conceito, né, do por si só, né, que foi predito segundo os ensinamentos por Maomé, tem coisas boas também. Não é só. Tem besteira, né? Ah, se você morrer pela causa, vai ter 21 virgens esperando para isso. É óbvio que isso foi acrescido por homens, né, com problemas ali ainda no seu ego. Mas tem coisas, né, como era, por exemplo, os sufi, que é uma parte dos muçulmanos, onde pregavam literalmente os ensinamentos do Mestre Jesus. Vão pregar o evangelho do Mestre, ok? E quando isso realmente estiver acontecendo, é que se aproxima o fim. Sim, é o fim do mundo e não do planeta. É o fim do mundo de expiações e provas. É o processo de evolução do planeta Terra. E chegado o fim dos tempos desse mundo, é que a gente vai, na realidade, ver essas coisas todas. É quando o padrão vibratório do planeta terá um intervalo relativo a um mundo novo de regeneração. E esse processo só poderá ocorrer quando os encarnados e desencarnados que habitam este planeta tiverem conhecido o Evangelho do Cristo, a fim de não serem vítimas da ignorância. É uma escolha que temos que fazer. E dependendo de nossa escolha, teremos ou não condições de herdar a terra, como a gente já falou aí. Vossos filhos e filhas profetizarão. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Então, repara, esse conceito de espalharei meu espírito é a irradiação no corpo crístico irá se expandir. E novos espíritos reencarnando na Terra vão exatamente ter muito maior capacidade de mediunidade. Então, eles poderão ter uma intuição muito mais forte do que nós, né? Que já estamos, né, passados os anos aí, muito mais próximo ao desencarne do que do momento em que encarnamos.
Jesus nos evidencia que imantará sobre toda a humanidade o seu padrão vibratório. Aproveitarão aqueles que estiverem em plena reforma íntima, quando afirma que espalhará o seu espírito por sobre, ou seja, no comando dele, né, de toda a carne, que é o espírito encarnado. Nessa citação, Jesus também se refere à mediunidade, onde espíritos nos inspirarão melhores atitudes, palavras, pensamentos, emoções, sentimentos, para que realmente possamos adentrar a um padrão vibratório para um mundo melhor. Quando isso acontecer, e está acontecendo, será o final dos tempos. Marco, então você está dizendo que nós vivemos o final dos tempos? Sim. Para pensar. Estamos adentrando, né, em 2025. Né? Estamos aí pronto para entrar em 2025. Né? Já é 2057, vê quantos anos faltam? Muito pouco. Então, já vivemos o final dos tempos. Item 61. O advento do Espiritismo, coincidindo com outras circunstâncias, realiza uma das mais importantes predições de Jesus, pela influência que forçosamente deve exercer sobre as ideias, aquilo que a gente falou, né? Os valores, os princípios de Jesus, que estão contidos no Espiritismo, eles estarão presentes em todos os credos. E há de chegar o momento e em todo o conceito da política também. A política também vai sofrer influências. E os novos políticos que estão surgindo, esses meninos aí, ó, de 20 e poucos anos, que estão virando políticos, né? Eles vão comandar exatamente esse advento de entrar no mundo de regeneração. E os velhos? Isso me lembra, sabe o quê? Os 40 anos de Moisés no deserto, onde os espíritos mais velhos tiveram, né, que desencarnar para que jovens pudessem compreender e colocar em prática, né, o que a gente viu. Então, é exatamente o momento que a gente está. Entenderam que, né, sempre cobiçaram o poder através dos seus cargos e por aí vai, esses irão desencarnar ou perderão o seu poder, serão presos, serão, vamos dizer assim, completamente esquecidos. Por quê? Porque não estão de acordo com os ensinamentos e os valores do Evangelho. E aí vem essa nova garotada, essa nova juventude, que a gente já vê aí, né? Vários novos políticos bem novinhos, né? Esses sim, esses já vêm com o espírito preparado. Século 21, com o conceito do advento da renovação do nosso mundo. O Espiritismo, sendo a orientação atitudinal das palavras do Cristo, traz consigo, além dessa vertente moral, um entendimento filosófico e a explicação racional pela ciência. Essa tríade, filosofia, religião e ciência, tende a unificar todos os credos, que não sofreram manipulações dos princípios que norteiam o homem de bem. As circunstâncias que coincidirão para tal fato é a retidão moral na formação do ser humano, sem inclinações segmentárias ou manipulações no processo educacional. E aí, para atuar na área da educação, como é o caso de Emmanuel, que está com aproximadamente 23 anos, reencarnado aqui em São Paulo, né? E onde fica muito claro, é só você ver no YouTube, né, junto com o Geraldinho, ele atuará de uma forma brilhante na educação, não só na educação evangélica, mas na educação de uma forma geral, para trazer o quê? Essa vertente moral, norteando, né, os conceitos de agir no mundo. Tá? Então, a gente já vê que isso tudo está acontecendo. Julgamento final, aí para encerrar, sobre o julgamento final, fica claro que é o processo de acompanhamento da faz acompanha a humanidade, encarnados e desencarnados do nosso planeta. Ou seja, a nossa consciência plena, e não depende do mundo sensorial, como grande julgadora de nossa condição espiritual, é que nos indicará termos ou não condição de continuar no planeta, como a gente já tinha falado.
Aos que não apresentarem esta condição, serão conduzidos para um novo mundo, que é um mundo primitivo, de Quiron, né? A emigração planetária. Quiron é um mundo primitivo, segundo a mitologia grega. Ele era um centauro, filho do deus Cronos e da ninfa Filira. Na astrologia, o estado de Quiron pode revelar feridas emocionais profundas, que, no entanto, podem ser oportunidades de cura e crescimento. Então, repara, o mundo espiritual acaba usando a mitologia até, né, para trazer, por exemplo, o nome representava na mitologia grega e também na astrologia a palavra Quiron, revelar feridas emocionais profundas que, no entanto, podem ser oportunidades de cura e crescimento. Ou seja, esses espíritos que não têm mais condições de continuar no planeta Terra irão para este novo mundo a fim de aprender e ajudar aquele mundo a se desenvolver, como aconteceu com os capelinos quando vieram para o nosso planeta. Logo, indica desafios e traumas que precisamos enfrentar para alcançar a plenitude, que, com portes, serão tarefeiros da nova ordem. Esse entendimento é corroborado no seguinte item da Gênese. Então, o que a gente fala aqui, está aqui na Gênese. Ó. Tendo que reinar na terra o bem, necessário é que sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhes perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem. Mas, chegado o momento em que, pelo progresso globo terráqueo, tem de ascender na hierarquia dos mundos, interdito será ele como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Serão exilados para mundos inferiores, como o foram outrora para a Terra, os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Essa do trigo, a que Jesus presidirá, é que se acha figurada por estas palavras sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Lembrando que a direita sempre representa o mundo espiritual e a esquerda o mundo material, ok? Não tem nada de político aí, só para lembrar, tá? Isso é predito em todo o conhecimento esotérico. Portanto, o entendimento que o julgamento final ser um momento, pois isso é um processo e não um momento. Tal afirmação pode ser corroborada nos itens 64, 65 e 66 da Gênese. O 64, a doutrina de um julgamento final único e universal que coloque fim a toda a humanidade repugna a razão, no sentido em que ela implicaria a inatividade de Deus durante a eternidade. Ela é inadmissível desde que se tornou sabido que há milhares de mundos semelhantes que perpetuam, e entre as quais, a Terra é um ponto imperceptível dos menores consideráveis, como diria Carl Sagan, é o nosso pálido planeta azul. Moralmente, um julgamento definitivo e sem apelo a inconciliável com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta sem cessar como um bom pai, o qual sempre deixa uma via de arrependimento e está pronto a estender. Se Jesus houvesse entendido o julgamento nesse sentido, teria desmentido suas próprias palavras. Então, aqui está, né? Jesus protege a todos, orienta a todos, e muitos, infelizmente, como aconteceu com os exilados de Capela, acontecerá o episódio dos exilados da Terra, né? Onde Jesus, provavelmente, ou algum outro espírito de luz que o sucedeu,
vai se reunir com esses espíritos que vão habitar Quiron, oportunidade de melhorar nesse planeta. Né? Isso é o que a gente chama da separação vibratória entre o joio e o trigo. Ok, meus irmãos? O juízo pelo processo da imigração, conforme ficou explicado anteriormente, é racional. Funda-se na mais rigorosa justiça, visto que conserva para o espírito eternamente o seu livre-arbítrio. Não constitui privilégio para ninguém. A todos, as suas criaturas, sem exceção alguma, concede Deus igual liberdade. O próprio aniquilamento de um mundo, acarretando a destruição do corpo, nenhuma interrupção ocasionará a marcha progressiva do espírito, tais as consequências da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Segundo essa interpretação, não é exata a qualificação de juízo final, pois que os espíritos passam por análogas fileiras a cada renovação dos mundos por eles habitados, até que atinjam certo grau de perfeição. Não há, portanto, juízo final, propriamente dito, mas em todas as épocas, de renovação parcial ou total da população dos mundos, por efeito das quais se operam as grandes emigrações e imigrações de espíritos. Então, a transição planetária sempre ocorreu, tá? Ele vai continuar ocorrendo, e cada um nasce no mundo que tem um padrão vibratório de acordo com a sua capacidade de estar dentro desse padrão vibratório. Ok, meus irmãos? Muito obrigado, mais uma vez. Na próxima aula teremos o imenso prazer de estar com vocês e nos despedirmos, né, para que possamos dar continuidade aos ensinamentos do nosso querido Kardec. Beijo no coração, que Jesus esteja convosco.